Bom, eu coloquei aí também, ainda falando sobre essa mentira, o texto de Daniel, capítulo 8, versículo 25, para ilustrar como o anticristo estará enganando a humanidade. Diz o seguinte: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Ou seja, o anticristo, ele fará prosperar o engano. É claro que esse engano tem a ver com essa mentira que ele estará anunciando, tá bom? Mas mesmo nesses últimos dias, a igreja deve presenciar uma preparação para essa mentira. Por quê? Porque a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, ela tem se mostrado realmente, infelizmente, uma sociedade contrária ao Deus da Bíblia. E eu repito, os cristãos têm que estar atentos, porque esse é um princípio do comunismo. Assim como a China está fazendo contra os cristãos, aqui no Brasil, o meio educacional, ele infelizmente, está comprovado que ele é comunista, tá bom? E os cristãos têm que abrir os olhos sabendo o seguinte: o Brasil, irmãos, ele não é um paizinho qualquer na história do mundo, nem também na história do cristianismo nesses últimos dias. O Brasil é, sem sombra de dúvida, o país mais avivado do mundo. Alguns países da África estão tendo avivamento, mas o Brasil ainda é o país mais avivado do mundo. O cristianismo está tendo problema na Europa, as igrejas estão muito enfraquecidas, muitas igrejas estão tendo seus templos comprados por islâmicos e transformadas em mesquitas. Nos Estados Unidos também a igreja tem tido muitos problemas. O Brasil é um dos países, se não o país mais avivado do mundo. Então, Satanás, ele tem uma sede especial no Brasil. E o Brasil, infelizmente, ele vem com uma cultura comunista, né, que os cristãos, eles não combatem, mas como cidadão, no voto, o cristão tem que combater sim esse trabalho comunista. Também vamos lembrar que o Brasil, falando da importância do Brasil no cenário mundial, o Brasil, ele chegou a ser o quinto, tá bom? Ele estava o quinto lugar, tomando, perto de tomar o lugar da Inglaterra como potência financeira. Mas o que ocorre, infelizmente, o Brasil até tomando diversas atitudes contra Israel, o Brasil teve uma queda considerável. Hoje ele é o nono, tá bom? País em termos de poder financeiro. Então, o comunismo, Satanás, ele tem sim uma sede no Brasil. E os cristãos têm que orar. Está anunciado um jejum amanhã pelo Brasil, no dia 5 de abril. Eu estarei participando desse jejum pelo Brasil. Os cristãos têm que fazer. Eu não sei aos olhos de Deus como é o coração do nosso presidente. Tomara que ele esteja realmente se convertendo ao cristianismo, que seja um cristão autêntico. Ele proclamou esse jejum. Eu quero fazer pelo Brasil, pensando no cristianismo no Brasil em primeiro lugar, irmãos, para que a gente continue tendo liberdade para pregar e que essa ideologia que existe aqui no Brasil, que estava crescendo, que ela seja desfeita. Porque, irmãos, nós tivemos casos aprovados na justiça de crianças de 8 anos de idade, né, e que foi autorizado aqui em Paraty por uma juíza, autorizando que ela fizesse mudança de sexo. Como que uma criança consegue entender qual sexo ela quer realmente definir na sua vida? É claro que isso está errado. Isso não poderia ser aprovado. Então, essa chamada ideologia de gênero era um dos males que estava crescendo no Brasil e sendo proclamada na televisão como algo bom, como algo normal. Então, o Satanás tem uma sede no Brasil e o cristão tem que abrir os olhos, né? Também, irmãos, toda essa investida do comunismo no Brasil, que a China está fazendo no momento, toda essa investida no comunismo, o que nós percebemos?
nós percebemos que o Brasil ele é também uma potência, uma referência em termos de energia, tá bom? Porque o Brasil ele tem uma dos tipos de minérios que muitos especialistas falam que será um grande diferencial nos últimos dias, que é o nióbio, e falam que o Brasil chega a ter 95% do nióbio do mundo, né? Então os cristãos eles têm que ficar atentos, porque infelizmente existe uma sede, tá bom, do inimigo no Brasil, principalmente pelo fato do Brasil ser um país avivado, né? Agora vamos para o número 7 do nosso material didático. Vamos falar sobre o número 666. Ô Rômulo, pode dar uma pausa aí, por favor?